e acabei fazendo essa confusão toda aí para vocês. Capaz, prof, acontece. Então, vamos lá. Hoje a aula é uma aula bem simples, ela é bem tranquila, os órgãos... Se posso só perguntar uma coisa da prova, então? Claro! Daí ela tipo, é aqui no Teams mesmo? É um Google Forms? O que é? Não, Como é que vai funcionar? A prova vai abrir lá no FPR Virtual. Ela vai estar como se fosse um questionário, né? Porque eu monto um questionário para vocês. Aí vão ter perguntas teóricas de marca X, de completar, de associar colunas, de verdadeiro falso, objetiva direta, e vão ter as imagens também, porque daí eu faço uma prova teórico-prática com algumas indicações, e para vocês colocarem o que são as indicações. A prova vai estar disponível, então, lá no FPR Virtual. Só na quarta-feira que eu vou fazer a prova para a Júlia, vai estar aberta, vai estar disponível só para a Júlia. Eu tenho como selecionar para quem que vai ficar disponível. E daí vai ser no horário da aula, das 9h30 às 11h30. Então, o questionário vai abrir 9h30 e vai fechar às 11h30. Então, vocês vão responder lá no FPR Virtual as perguntas. Então, como se fosse um questionário que a gente fez, entra lá na UFPR e responde nesse horário. Vai ter lá no dia, né, na semana, vai estar lá, primeira prova teórica, teórico-prática, algumas explicações, e quando vocês clicarem no linkzinho, no link não, né, no negocinho lá da prova, vai abrir o questionário, e daí vão aparecer as questões, e vocês têm até 11h30 para responder as questões. Tá, obrigada, então. De nada. Então, deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu não estou compartilhando? Não, né? Então, olha só, pessoal. A gente vai ver, então, os órgãos associados ao trato digestório, que são pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, aqui a gente tem a localização anatômica do pâncreas, então ele fica localizado abaixo do estômago, aqui em cima teríamos o estômago, bem no início, fica na voltinha, numa das primeiras curvas, alojado numa das primeiras curvas do duodeno, tá? Ele vai ter aqui, o pâncreas, a gente já vai ver que ele tem porção endócrina e porção exócrina, e vai ter um ducto aqui que vai liberar as enzimas pancreáticas diretamente no início aqui da luz do intestino delgado. Esse ducto, ele se funde com o ducto da vesícula biliar, que vai liberar a bile, que vai fazer emulsificação de lipídios também no início do duodeno. Então, aqui a gente também tem, mostrando, aqui seria a vesícula biliar, aqui o duodeno e aqui o pâncreas, tá? Esse pâncreas, ele é a única glândula mista que a gente tem no nosso organismo. Então, ele vai ter uma porção exócrina, que são esses ácinos aqui, ó, mostrando, as setinhas estão mostrando a direção da eliminação para chegar na luz do duodeno das enzimas pancreáticas. E essas estruturinhas, essas bolinhas roxinhas que a gente está vendo aqui, elas estão ilustrando as ilhotas de Langerhans, que vão produzir em grande quantidade tanto insulina quanto glucagon. Esses, por sua vez, são hormônios que vão ser responsáveis pelo metabolismo dos açúcares, e a organização do pâncreas endócrino são glândulas cordonais, portanto, intercaladas com capilares sanguíneos, vão jogar esses hormônios na luz dos capilares, aonde eles vão chegar até as células-alvo. Em relação à produção do pâncreas exócrino, então, as células do ducto aqui, ó, desse ducto de comunicação, logo quando está chegando no ácido, vão produzir uma solução aquosa rica em NaHCO3, e as células acinares,
elas são serosas, são ácidos serosos, uma glândula composta, que vão estar produzindo uma grande quantidade de enzimas digestivas, as quais vão, então, ser jogadas na luz do duodeno. Aqui a gente tem uma fotomicrografia, uma panorâmica em geral, mostrando que existem septos. Isso aqui é um septo de tecido conjuntivo, aqui seria um lóbulo pancreático, aqui outro lóbulo, aqui outro e aqui outro. Todas essas estruturinhas que a gente está vendo aqui intensamente coradas, aqui a coloração é HE, são os ácidos que vão fazer a produção da porção exócrina do pâncreas e vão dirigir através desses ductos aqui, ó, de ductos, para um ducto secretor que vai desembocar lá na luz do duodeno. E essa estruturinha clara aqui, e essa que tem um pedacinho aqui do outro lado, é a ilhota de Langerhans, que é a porção endócrina, células organizadas em cordões, intercaladas com finas capilares, que vão estar produzindo insulina e glucagon, e jogando na corrente sanguínea. Aqui a gente tem um detalhe, então, de um lóbulo em objetiva panorâmica, e todas essas estruturas que estão marcadas com IL aqui, ó, são as ilhotas de Langerhans, que correspondem, aqui também tem mais uma, ó, que correspondem à porção endócrina do pâncreas. Então, como elas são visualizadas como ilhas de células localizadas entre as porções exócrinas, os ácidos serosos, elas receberam o nome de ilhotas de Langerhans. Langerhans foi o pesquisador, então, que descobriu, né, fez a primeira descrição da estrutura histológica, e ele deu o nome dele mesmo, tá, para as ilhotas. E aqui a gente tem um detalhe em aumento maior, mostrando desse lado de cá as células serosas, os ácidos serosos, desse lado de cá e aqui em cima também ácidos serosos, e aqui as células cordonais das ilhotas de Langerhans, e esses espaços clarinhos aqui são capilares extremamente delicados que vão, então, receber a insulina e o glucagon. E esse, prof, aquele espaço claro entre as ilhotas e os ácidos? Isso aqui, né? Esse V, V aqui tem fibra de tecido conjuntivo. Só que como é muito delicado, a gente tá vendo bem pouquinho do lado de cá, tem algumas fibrinhas aqui, ó, tá? Essa célula aqui, por exemplo, é um fibroblasto, tá? Do tecido conjuntivo. Então, a gente tem o preenchimento por fibras muito delicadas do tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo frouxo, que é provindo, ó, aqui a gente tem um septo bastante grande, tá? Essas fibras, elas vão estar presentes entre os ácidos serosos, bem delicadas, e também entre as ilhotas e os ácidos serosos, certo? Ok, entendi, obrigada. Ok, pode perguntar a qualquer hora. E essa imagem, gente, está mostrando vários ácidos serosos aqui, ó. E aqui, muito delicado, a gente está vendo aqui, ó, essas células que têm os núcleos mais alongados, isso daqui é o ducto coletor, tá? São os ductos mais delicados que fazem a coleta, então, inicial dessas enzimas digestivas e vão conduzindo essa secreção até que chegue em ductos de calibre maior, que por sua vez vão chegar no ducto excretor, que vai desembocar na luz do duodeno. Para ficar mais fácil, ó, tá pintadinho aqui, ó, voltar, mostrar de novo. Essas células aqui, então, são as células do ducto, essa região seria a luz do ducto, tá? Essas células, gente, desse ducto muito delicado, que se projetam, como a gente está vendo aqui, ó, para a luz dos ácidos serosos, elas são chamadas de células centroacinares. E elas só ocorrem histologicamente
na porção exócrina do pâncreas. Isso é importante porque quando a gente estiver visualizando o pâncreas, os ácidos serosos do pâncreas, eles são muito semelhantes aos ácidos serosos da parótida. Porém, na parótida, a gente vai ter lá os ductos intercalares e os ductos estriados. A diferença, se a gente não estiver vendo uma ilhota de Langerhans, como a gente não está vendo aqui no pâncreas, para a gente diferenciar o pâncreas da parótida, é justamente a presença dessas células dos ductos que se projetam para a luz dos ácidos, que são, deixa eu tirar a coloração, ó. Elas têm um núcleo bem redondinho e elas vão estar se projetando, então, para a luz dos ácidos serosos, são as chamadas células centroacinares. E uma outra característica é que nessa porção exócrina, aqui no pâncreas, não vai ter ducto estriado, diferente da parótida, onde a gente tem a presença de ductos estriados. Então, aqui, marcadinho em azul. E aqui a gente tem um detalhe de um ácido isolado. Então, vejam que os núcleos das células, eles são núcleos redondinhos, mas eles são mais basais. Isso porque a porção apical das células fica repleta de grânulos de secreção, sendo que esses grânulos de secreção são os grânulos que contêm, então, as enzimas digestivas, estão evidenciados aqui, ó, tá? Então, tudo isso daqui é grânulo de secreção que vai secretar para a luz do ácido e que vai convergir, então, isso para os ductos coletores. Aqui a gente tem um detalhe, novamente, de um ácido, tá? Então, essas células aqui ao redor, onde eu estou passando o cursor, são as células secretoras acinares, tá? Ó, aqui tem um fibroblasto. Isso daqui é um fibroblasto do tecido conjuntivo. E essas células do centro do ácido, que ficam bem clarinhas no citoplasma e tem um núcleo redondinho, então o citoplasma é bem diferente, são as células centroacinares, que vão estar presentes, então, somente nos ácidos da porção secretora do pâncreas. Então, essas células aqui, ó, marcadinhas citoplasma em cor de rosa e os núcleos marcados em azul. Enquanto que essas células marcadas com o citoplasma amarelo e o núcleo azulzinho são as células acinares, tá? E aí a gente chega no fígado. O fígado, então, ele vai estar localizado aqui, ó, na curva do estômago, logo abaixo do estômago, é formado por dois lóbulos, né? Um lóbulo maior e um lóbulo menor. Ele vai ser responsável pelo metabolismo em geral de carboidratos, de proteínas, de lipídios, por isso ele tem um tipo de capilar que são os capilares sinusoides, que tem uma grande quantidade de fenestras entre suas células para facilitar a troca metabólica. E essas células, os hepatócitos, eles também vão ser responsáveis por fazer a secreção da bile. Essa bile, ela é direcionada para ficar armazenada na vesícula biliar, da onde vai sair um outro ducto que vai convergir aqui em direção ao intestino delgado e que vai liberar essa bile. Isso porque a secreção, a gente secreta em torno de 500 ml a 1 litro de bile por dia. Isso tudo é levado para a vesícula biliar. E a vesícula biliar, ela tem função de fazer Ai, minha gata está em cima do computador. Ela tem a função de fazer a concentração da bile. Então, a mucosa da vesícula biliar, ela é rica em células, é um tecido epitelial de revestimento simples colunar, que a gente vai ver, e tem microvilosidades. Então, ela vai concentrar essa bile, vai concentrar em cerca de aproximadamente 50, 60 ml, e essa bile altamente concentrada é a bile que vai ser liberada, então, na luz do duodeno. E aqui a gente tem também a localização do pâncreas, tá? Então, aqui a estrutura anatômica do fígado. Então, ele tem um lobo direito
muito maior que o lobo esquerdo, que é menorzinho. Eles são unidos por um ligamento, tá? Um ligamento que é chamado de ligamento falciforme, e o ligamento redondo que a gente está vendo aqui. E aqui a gente tem a localização da vesícula biliar. Histologicamente, gente, o pâncreas, ele é dividido em lóbulos, tá? Então, isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lobo, isso aqui é outro, isso daqui é outro. Ele é altamente vascularizado, formado por células que são chamadas de hepatócitos. E outra característica histológica do fígado é que no centro de cada um desses lobos vai existir uma veia que é chamada de veia centrolobular, tá? Desta veia centrolobular vão partir da veia centrolobular de forma radial a distribuição dos cordões de hepatócitos, intercalados com capilares sinusoides, e esses capilares sinusoides, eles vão estar convergindo para a região das extremidades dos lóbulos, onde a gente tem as tríades portais. Nessa tríade portal, a gente vai ter um ramo venoso, um ramo arterial, e esse ducto verdinho que a gente vai estar vendo aqui, que é o ducto da bile, que vai retirar a bile e levar essa bile, então, até a vesícula biliar. Aqui a gente tem a distribuição anatômica, então aqui o fígado, né, o estômago, vindo aqui o esôfago, o estômago, o pâncreas alojado na primeira curva aqui do duodeno, juntamente próximo aqui à vesícula biliar, que vai desembocar também o seu ducto principal na luz do duodeno. Aqui a gente tem uma panorâmica, né, uma imagem histológica panorâmica em geral desse fígado, e aqui é uma coloração que vai corar de azul as fibras colágenas. Então aqui, ó, esse fígado aqui, gente, ele não é fígado humano, tá? Ele é fígado suíno. No fígado suíno, a separação entre esses lobos tem uma quantidade muito maior de tecido conjuntivo e que fica, portanto, mais evidenciada pelas colorações que coram em azul essas fibras colágenas, tá? Isso aqui é um tricrômico de Masson. Aqui a gente tem a veia centrolobular e nessas extremidades, a gente já vai ver em detalhe maior, a gente vai ter a tríade portal, tá? Então, aqui o lóbulo hepático, mostrando a veia central, tá? A veia centrolobular, que é chamada. Aqui nós teríamos os cordões de hepatócitos. Essa veia centrolobular, então, se comunica com os sinusoides hepáticos, que convergem para uma vênula ou para uma arteríola, os quais convergem aqui, ó, como a gente está vendo, a gente tem aqui um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ducto biliar. Essa região onde tem essas estruturas que são chamadas de tríades, são chamadas, na verdade, de tríades portais, e elas estão localizadas nas extremidades desses lóbulos hepáticos que são hexagonais, certo? Aqui a gente tem, então, um detalhe, novamente, mostrando os cordões aqui nesse rosa clarinho, os cordões de hepatócitos, entre os cordões de hepatócitos, os ductos bilíferos, aqui, ó, aqui seria um ducto bilífero, que está convergindo para um ducto biliar, tá? Ao mesmo tempo, intercalados com os cordões de hepatócitos, a gente vai ter os capilares sinusoides, que são esses marcadinhos aqui em azul. Então, aqui capilar sinusoide. Esse escurinho é um ducto, um canalículo bilífero, que vai convergir para o ducto biliar, e os sinusoides que convergem, então, ou para o ramo da artéria hepática ou para o ramo da veia porta. Aqui a gente tem novamente o detalhe do lóbulo. Então, aqui, ó, um lóbulo de fígado de suíno,
E aqui, dentro da linha pontilhada, vejam que a gente não tem esse delineamento tão significativo por fibras de tecido conjuntivo no lóbulo hepático humano, tá? Tríade portal, e aqui a veia centro-lobular. E aqui os cordões de hepatócitos, são esses cordões corados em cor de rosa, intercalados, portanto, com sinusoides hepáticos. E aqui o desenho esquemático e uma fotomicrografia mostrando, então, a tríade portal. Então, aqui nós temos um ramo, isso daqui com a luz maior, essa estrutura com a luz maior, é um ramo da veia porta hepática. Esse daqui, isso aqui a gente identifica, gente, porque o tecido epitelial de revestimento, tanto da veia quanto da artéria, ele é um endotélio, tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Enquanto que o tecido epitelial de revestimento do ducto bilífero, ele é um tecido epitelial de revestimento simples cúbico acolunar. Então, a diferença da veia para a artéria é que a veia vai ter uma luz muito maior e uma parede formada por músculo liso na túnica média mais delgada, cerca de 1 ou 2 camadas de células musculares lisas, enquanto que a artéria hepática, ela vai ter uma luz menor, endotélio da túnica íntima, e a parede da túnica média, ela vai ser mais espessa, ela tem um número maior de camadas de células musculares lisas. E aqui nós teríamos a região, né, de um lóbulo, outro lóbulo aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Então, aqui seria a nossa tríade portal. Os cordõezinhos de hepatócitos, que são intercalados, então, com os capilares sinusoides. Essa imagem eu coloquei, gente, para a gente ver o detalhe dos ductos bilíferos, que são essas estruturas marcadas aqui, ó. Isso aqui é ducto bilífero, que vai convergir lá para o ducto da bile. Aqui, ó, isso é ducto bilífero. Aqui também, ó, ducto bilífero. Aqui também, que vai fazer, então, a coleta da bile produzida por esses hepatócitos, tá? Aqui seria capilar sinusoide. Aqui também, ó, capilar sinusoide, tá? Com algumas células no interior. Aqui tem uma célula endotelial, certo? E quais são as células envolvidas? Tem uma dessas células só que a gente não consegue visualizar, porque ela ocorre em uma quantidade muito pequena, e por ser uma célula pequena e rara no fígado, que a gente não vai visualizar aqui, que é essa célulazinha aqui, que é a célula de Ito. A célula de Ito, ela fica localizada, então, entre os hepatócitos, e ela vai ter no seu citoplasma uma grande quantidade de lipídios responsáveis pela inclusão de vitamina A. Então, nós teríamos aqui um cordão de hepatócitos, aqui um capilar sinusoide, e aqui outro capilar sinusoide. Parede do capilar sinusoide com espaço entre as células endoteliais, que são essas células amarelinhas, que fazem um revestimento, portanto, aqui, ó, dos dois lados dos capilares sinusoides. Os hepatócitos são essas células grandes que a gente está vendo aqui, com uma grande quantidade de grânulos, tendo a secreção, então, que vai convergir exócrina para os ductos canalículos bilíferos. Aqui teria um canalículo bilífero e aqui outro canalículo bilífero. Esses hepatócitos, eles possuem uma grande quantidade de microvílulos voltados, então, para os sinusoides. E esse espaço que existe aqui entre os hepatócitos e as células endoteliais é chamado de espaço de Dicey, tá? Ele é um espaço, só um espaço que existe entre esses dois tipos celulares. E, além disso, vão existir as células de Kupfer. As células de Kupfer, gente,
são os macrófagos do fígado. Então, ele é uma célula de defesa. A função dessa célula de Kupfer no fígado é fazer fagocitose. Ela vai fagocitar o quê? Restos de células velhas, restos do metabolismo, e vai produzir algumas moléculas de defesa na região do fígado, tá? Vamos ver o detalhe dessas células. Então, aqui a gente tem a luz de um sinusoide. Essas células aqui são os hepatócitos. Essa célula e essa daqui são células endoteliais que revestem internamente esse sinusoide. Esse espacinho muito delgado que a gente tem aqui, ó, entre as células endoteliais, aqui tem outra célula endotelial, entre a célula endotelial e os hepatócitos é o espaço de Disse, e essa célula aqui no cantinho é uma célula de Kupfer. A gente vai ver essas estruturas marcadas aqui, ó. Então, aqui, marcadas nesse rosa mais escuro, os núcleos em roxinho, os hepatócitos. Ah, esqueci de falar dos canalículos biliares. Essa estrutura aqui, esse espaço, esse daqui e esse daqui, que são os corados em laranjadinho aqui, ó, são os canalículos biliares, que vão estar recebendo a bile, então, recém-sintetizada pelos hepatócitos. Aqui, em verde, com o núcleo em azul, as células endoteliais. Aqui, em amarelinho, o espaço de Disse, entre as células endoteliais e os hepatócitos. Essa célulazinha corada em azul clara, as células de Kupfer, e aqui todas as estruturas marcadas com cores diferentes. E aí a gente chega por último aqui. Ali aquele espaço, como é que é? Espaço de Disse, tem alguma função, alguma coisa especial ou é só um espaço? É só um espaço mesmo, e ele recebeu esse nome, né? Ele foi dado um nome para ele. Ele é apenas o espaço existente entre as células endoteliais e os hepatócitos. É só uma região mesmo. Tá, obrigada. E por último aqui, gente, a gente chega na vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão, então, em formato de bolsa, né? Um órgão oco, em formato de pera, periniforme, que vai estar aderido, então, à superfície inferior do fígado. Capacidade de armazenamento de 30 a 50 ml de bile. A função da vesícula, das células da mucosa da vesícula biliar, é concentrar esse grande volume de bile que chega do fígado. Como que ela vai concentrar? Fazendo a absorção de água e secretando essa bile, então, altamente concentrada na luz do trato do duodeno, tá certo? Para poder fazer essa absorção, as suas células na superfície apical vão ter uma grande quantidade de microvilosidades. Lembrando que a função da bile é fazer a emulsificação das gorduras, certo? Vai fazer transporte ativo de sódio no epitélio de revestimento, e o músculo liso da túnica muscular, da vesícula biliar, ele é estimulado por hormônios, então, que são liberados pelas células enteroendócrinas do intestino delgado. Lembram que a gente falou das células enteroendócrinas presentes lá no istmo e no colo das células do intestino delgado? Então, elas vão ter a função lá de ser responsáveis pelo controle da motilidade, e aqui na vesícula biliar, essas células enteroendócrinas vão estar secretando hormônios, liberando esses hormônios na luz, que vão controlar a contração da musculatura lisa da vesícula biliar. Novamente, aquela mesma imagem, só para mostrar aqui a localização anatômica, então, da vesícula biliar. E aqui a estrutura geral dela. Então, vejam, ela tem uma grande... Isso aqui não são vilosidades, tá? São dobras da mucosa. Então, a mucosa, isso porque ela tem uma capacidade de distensão para fazer o armazenamento, né? Uma bexiguinha que vai poder estar se distendendo. Então, tem dobras da mucosa.
onde o epitélio de revestimento se dobra e tem aqui a entrada da lâmina própria do tecido conjuntivo. Logo em seguida, a gente vai ter a túnica muscular, uma camada de músculo, uma túnica, não tem aquelas duas túnicas, muscular externa e muscular interna, tá? É só uma túnica muscular com várias camadas de musculatura lisa e uma túnica adventícia de tecido conjuntivo frouxo, que possui uma grande quantidade de vasos sanguíneos também. E aqui, gente, acho que esse é o último slide, o detalhe Não, desculpa, prof, não tem submucosa? Tem submucosa. Seria essa regiãozinha aqui, ó, muito delicada da lâmina própria, que seria a submucosa, tá? Mas ela é de muito difícil visualização. E aqui, ó, a gente já tem, ó, na verdade aqui, ó, nessa imagem a submucosa ela nem tá aparecendo. Tá aparecendo a lâmina própria, que adentra aqui nessas dobras de tecido conjuntivo frouxo, ó, ela vem para cá, adentra aqui novamente. Aí a gente tem um tecido epitelial de revestimento simples colunar, que vai ter na sua região mais apical uma borda em escova, que representa, né, é a visualização na microscopia óptica das microvilosidades, e aqui a gente já tem a túnica muscular, deixa eu tirar o som do meu celular, a gente já tem a túnica muscular de músculo liso, então, que vai ser responsável, então, pela contração dessa vesícula biliar. E eu acho, não, tem mais uma aqui, ó, mostrando todas as camadas. Então, aqui, novamente, as dobras, epitélio de revestimento simples colunar, lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, túnica muscular e aqui a túnica adventícia também de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos. Aqui a gente tem uma artériazinha, ó, uma arteríola. Ok, pessoal? Eu acho que era isso. É o último slide. Então, era isso, meninas. Eu vou... Daqui a pouco, essa aula gravada e os links das aulas vão estar disponíveis para vocês lá no FPR Virtual. A gente já recombinou as datas. Peço desculpas novamente pela confusão que eu fiz em relação ao cronograma. E estou à disposição, se vocês têm alguma dúvida. Eu queria perguntar uma coisa, mas não é da aula. Onde eu estava estudando, você tinha comentado que você ia tentar colocar os capítulos ou o link do livro. Isso. Você eu coloco. Conseguiu, né? Você consegue? Eu coloco. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar na aula de hoje, então, todos os capítulos que eu tenho da histologia funcional do aparelho. Isso, do aparelho. Tá? Pode deixar, eu coloco sim, tá, Mônica? Não se preocupa. Tá, obrigada. Eu faço isso agora de manhã ainda. Tá bom, meninas? Era isso, então. Então, boa tarde a todos, bom final de semana. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.